quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Vamos dizer ao Senhor: te louvarei. Somente a ti, Jesus. Glória a Deus. Somente a Jesus que nós devemos adorar, né? Ele é digno de honra, de glória e de louvor. E nessa noite nós temos um convidado para estar trazendo a palavra, é um pregador de dentro, não é de fora, é de dentro. Paulo Ferreira, por favor, querido, vem cá, nosso irmão querido. Deus te abençoe, meu amado, em nome de Jesus. Tá bonito, Paulo, hein, meu? Olha, caramba. Deus abençoe. Amém. Boa noite, a paz do Senhor. Amém. Deixa eu olhar para todo mundo aqui para passar o nervoso. Que privilégio, né? A gente poder estar aqui mais uma vez, uma noite, mais um culto na casa do Senhor, louvando ao Senhor, exaltando o seu nome e podendo receber tudo aquilo que Ele tem para nós, em nome de Jesus. E essa noite, essa quinta-feira, como o nosso pastor sempre diz, é um culto de vida vitoriosa, né? E vida vitoriosa só tem quem tem Jesus. Vida vitoriosa só tem quem realmente vive na presença do Senhor. A gente pode ver algumas fake vida vitoriosa por aí que nos iludem, né? Que muitas vezes chamam a nossa atenção e parece por um momento que aquilo é uma vida vitoriosa. Mas Malaquias diz para nós que em algum momento a gente vai ver a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. E esse momento vai ser real e vai ser verdadeiro, né? Então, Asaf também, lá no Salmo 73, ele fala isso, né? Ele, em um momento ele estava lá meio atribulado com a prosperidade dos ímpios, e ele, traduzindo aqui para o nosso dia a dia, nossa, o cara está ganhando dinheiro, o cara está prosperando, o cara está viajando, o cara, né, a gente vendo um monte de coisa acontecendo na vida de um monte de gente, e na nossa vida, de repente, as coisas estão meio estagnadas, e Asaf estava assim, questionando a Deus, questionando a Deus, questionando a Deus, e de repente, no meio do salmo ali, ele diz assim: até que entrei no santuário do Senhor, e o Senhor me mostrou o fim deles, que o fim deles é escorregadio. Então, vida vitoriosa só tem quem tem Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração, para ver se eu me acalmo mais um pouquinho? Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos, Deus, por esse privilégio, por essa oportunidade de estarmos aqui na tua casa, mais uma vez, mais uma noite, Senhor, reunidos em torno do teu nome, para te cultuar, para te exaltar, para bendizer ao Senhor, para receber também do Senhor aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Queremos abrir o nosso coração nessa noite para ouvir a Tua palavra, para sermos enriquecidos pela Tua palavra, Senhor. Fala aos nossos corações, Senhor, em nome de Jesus.
perdoa os meus pecados, me lava no teu sangue, me purifica e santifica, que eu seja um canal limpo para transmitir aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E no culto de vida vitoriosa, a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração para essa noite, na verdade, ela já está no meu coração há alguns dias e eu creio que é o que Deus colocou no meu coração para a gente estar compartilhando nessa noite. Tem a ver com fé. Nessa noite o Senhor quer estimular a nossa fé, o Senhor quer fazer com que a nossa fé se fortaleça, com que a nossa fé cresça, com que a nossa fé amadureça, de forma que a gente possa viver coisas que de repente a gente já viveu um dia ou ainda nunca viveu, mas que a fé tem o poder de mover o sobrenatural. Somente pela fé em Jesus Cristo, somente pela fé na palavra de Deus, a gente tem essa oportunidade de viver o sobrenatural. Então, para que a gente tenha uma vida vitoriosa, a gente vai enfrentar muitas batalhas, a gente já enfrenta muitas batalhas, e o que vai fazer com que nós vençamos ou percamos essas batalhas é a nossa fé. Quando a gente ativa a nossa fé, quando a gente coloca a nossa fé em prática, quando a gente coloca a nossa fé em ação, às vezes aquele gigante deixa de ser tão gigante, deixa de ser tão grande, e ele cai diante da presença do Senhor através da fé, em nome de Jesus. E essa palavra, ela tem a ver com fortalecimento, encorajamento, restauração de sonhos, impossíveis se tornando possíveis, produzir milagres, e algo que eu acho fantástico aqui, chamar à existência aquilo que ainda não existe. O livro de Romanos, capítulo 4, versículo 17, se você quiser abrir, a parte B do versículo diz assim, vamos ler o versículo todo. Como está escrito, por pai de multidão, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se já fossem. Sabe aquilo que ainda não existe na sua vida, mas que você gostaria que existisse? Deus chama aquilo que não é como se já fosse. Aqui Deus está falando sobre a vida de Abraão. Abraão queria um filho, ele teve uma promessa, ainda não existia, mas Deus já estava trazendo a realidade. Não era, mas Deus já chama a existência. E a gente pode fazer isso na nossa vida também. Ainda não existe, mas a gente pode crer, a gente pode declarar, a gente pode profetizar que o Senhor que a gente serve, Ele chama à existência aquilo que ainda não existe. Então, que nessa noite você abra o seu coração aí, seja fortalecido pela palavra em nome de Jesus. Sabe aqueles sonhos esquecidos, aqueles que algum dia você pensou na sua vida, às vezes há muito tempo atrás, puxa, um dia eu vou fazer isso, um dia eu vou viver aquilo, um dia, de repente, eu vou fazer uma faculdade, eu vou trabalhar em tal coisa, eu vou ter tal profissão, eu vou casar, eu vou ter filhos, eu vou fazer algumas coisas, e foram sonhos, foram coisas que você foi planejando, foi pensando, foi sonhando, de repente a conversão de um ente querido, a restauração de um lar, de uma família, e o tempo foi passando, as coisas foram se acomodando, e muita coisa acabou não acontecendo, né? Então, coisas que às vezes ficam no passado, ficam enterradas, e nessa noite, o que Deus tem colocado no meu coração é que Deus chama à existência aquilo que não existe, aquilo que foi enterrado, aquilo que ficou para trás, aquilo que um dia você de repente já buscou, já orou, mas conforme não foi acontecendo, acabou, né, ficando para trás, você acabou desistindo, e de repente nessa noite o Senhor quer que você traga a existência na sua vida, que você traga a existência na sua mente, para você clamar ao Senhor por essa situação que um dia você já clamou, um dia você já buscou e ainda não veio a sua resposta. Em nome de Jesus, o Senhor tem resposta para você através da palavra dEle. De repente, até mais de uma coisa, né, que você possa estar pensando dessas que eu falei, e o Senhor tem poder para fazer inúmeras coisas. E o texto que o Senhor colocou no meu coração para a gente compartilhar acerca dessa palavra é um texto muito conhecido, ele está lá no livro de Ezequiel, Ezequiel 37. A partir desse texto aqui que surgiu essa palavra, e primeiro, com certeza essa palavra é para mim, ela falou comigo, né, acerca de vários assuntos aí que a gente tem vivido, e eu quero compartilhar ela com você. Ezequiel 37, um texto muito conhecido, fala sobre o Vale de Ossos Secos. Esse texto foi um texto
para aquele povo, para aquele momento, para aquele contexto, para aquela história que se cumpriu naquela nação, mas hoje esse texto é para a igreja do Senhor. Se você é a igreja do Senhor, esse texto é para você e é para mim. Se você crê, Deus pode fazer. Se você crê, esse texto pode ser para você. Não é porque é um texto antigo, que é um texto do passado, ele continua tendo o mesmo poder que ele teve lá atrás. Ezequiel 37, versículo 1, vou ler aqui. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale, que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos, e me disse, filho do homem, porventura, viverão esses ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito, vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, osso com osso. E olhei, e eis que cresceram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, pondo-se em pé um exército, grande em extremo. Glória a Deus, porque esse texto, ele sozinho é um texto muito poderoso, ele dispensa aqui qualquer palavra, qualquer pregação, mas o Senhor deixou a sua palavra para a gente meditar nela e para a gente aprender com ela. Mas eu tenho certeza que você, lendo esse texto, você já é edificado, porque nesse texto a gente vê aqui algo sobrenatural acontecendo, não é verdade? Aqui o Senhor está chamando Ezequiel para dar um passeio ali, uma visão espiritual, e ele leva ele para um lugar onde existe ali um vale de ossos secos, e esses ossos vão se tornar seres viventes. Algo impossível. Jamais isso poderia acontecer. Jamais Ezequiel poderia fazer isso. Somente Deus poderia fazer o impossível acontecer. E esse impossível que aconteceu aqui, a primeira característica que a gente aprende vendo a palavra de Deus é que para que a gente possa ver o impossível acontecer na nossa vida, o versículo 1 de 37 tem que fazer sentido. Lê comigo lá, por favor. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor. Se Ezequiel não tivesse no Espírito do Senhor, ele não via o sobrenatural acontecendo. Ele não via aquilo que era impossível se tornando possível. Ele só conseguiu ver aquilo que era impossível ser possível no Espírito do Senhor. Isso ensina para mim e para você que enquanto nós não abrirmos os nossos olhos espirituais, enquanto a gente estiver vivendo carnalmente, nós não vamos ver os milagres acontecer. Enquanto os nossos olhos espirituais não forem abertos, enquanto a gente não tiver a nossa fé ativada, enquanto a gente não colocar a nossa fé em ação, a gente não vai ver aquilo que Deus pode fazer na nossa vida. E é isso que a gente está vendo aqui, nesse momento na vida de Ezequiel. Ezequiel está passeando nessa visão com o Senhor, ele vê ali o vale de ossos secos, e aí no versículo 2, diz assim, e me fez passar em volta deles, que eram muito numerosos, sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Então a visão não era boa, né? O que Ezequiel estava vendo aqui era um vale de ossos secos, e além de secos, eles eram sequíssimos, né? Eu nunca tive a oportunidade de ver osso em decomposição, mas a gente já aprendeu alguma coisa sobre isso, e deve ser mais ou menos isso que ele estava vendo aqui, né? Esse material ali em decomposição, cheirando mal, impossível de se tornar qualquer coisa, quanto mais voltar a ser uma pessoa, não é verdade? E aí, de repente, a gente traz essa visão para a nossa vida, para a nossa realidade, e a gente olha algumas circunstâncias da nossa vida, e a gente pode estar vendo esse cenário que Ezequiel estava vendo. É impossível meu casamento ser restaurado. Meu casamento está sequíssimo, não tem como.
É impossível aquele meu filho que está perdido nas drogas ser liberto, voltar, ser transformado. Ossos sequíssimos, não tem como, tá cheirando mal. É impossível eu sair dessa falência. É impossível, a porta do desemprego bateu na minha casa. Eu olho para mim, olho para a minha idade, não tem mais chance, né? A concorrência está tão grande, as pessoas cada vez mais qualificadas, não tem mais jeito, eu vou ter que aceitar qualquer coisa que aparecer, porque a gente olha o quadro, é real, a visão era real, a gente está vendo uma visão que existe, tudo isso que eu falei pode estar acontecendo, mas os nossos olhos espirituais têm que ser abertos para que a gente possa ver o que vai acontecer na frente, nos próximos versículos. Se a gente não ativar a nossa fé, a gente vai se conformar com aquilo que a gente está vendo e a gente não vai viver uma vida vitoriosa. E a gente não vai conseguir ver os milagres e viver os milagres que o Senhor tem para nós. Então, esse texto ele é muito rico porque ele nos ensina que a gente tem que se deparar com a luta, com a dificuldade e não parar diante dela. E crer que o Senhor pode fazer muito mais além do que aquilo que a gente possa pedir, pensar ou imaginar, independente de como seja essa luta. Né? Esse texto aqui ele retrata muito bem isso, porque é algo impossível. Né? Então você pode pensar em qualquer luta que você tenha, em qualquer problema que você tenha, é impossível. Eu não consigo vencer esse problema, mas para o Senhor nada é impossível, todas as coisas são possíveis. E aí, nessa noite eu queria te fazer uma pergunta: qual é o impossível que existe para você nessa noite? O que você trouxe de impossível para o Senhor que Ele pode resolver nessa noite? O que você tem lutado? O que tem tirado o teu sono? O que tem te perturbado? O que tem trazido perturbação na sua casa, na sua família, nos seus pensamentos? É impossível, eu não posso fazer nada. Né? Já passou de mim, eu não consigo mexer nisso, eu não consigo resolver. Eu já orei, eu já clamei, eu já busquei, mas eu também já me acomodei, eu já deixei para lá, porque eu não vi a vitória, não vi a resposta. Mas nessa noite o Senhor está trazendo a vida, aquilo que perdeu a vida, aquilo que não existe. Que você tome posse dessa palavra e que você creia que o Senhor pode ressuscitar aquilo que foi morto, aquilo que foi enterrado, aquilo que está esquecido. O Senhor tem esse poder para fazer isso. Creia nisso, em nome de Jesus. Talvez essa palavra fale com alguém que esteja precisando realmente, mas talvez a sua vida esteja boa, você não esteja precisando de nada. E glória a Deus por isso, porque são fases da vida, né? A gente vive várias fases. Se você está nessa fase boa, guarda essa palavra no seu coração e derrama ela na vida de alguém, porque com certeza alguém vai cruzar o seu caminho e precisa ouvir uma palavra que fale sobre solução para problemas impossíveis, porque em algumas fases da nossa vida a gente vive momentos que os problemas são impossíveis. Então, usa a sua vida para ser bênção de alguém através dessa palavra. E no versículo 2, a gente leu que o cenário era bem ruim, e a gente trazendo isso para a nossa realidade, a gente pode comparar com situações da nossa vida, onde a gente acha que as coisas podem estar extremamente secas, como esse momento aqui, na visão da vida, no momento em que Ezequiel estava vendo isso. Só que, no versículo 3, o Senhor diz assim: e me disse, filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. O Senhor pergunta para nós nessa noite: viverão esses ossos? Esse problema que está parado na sua mão, ele tem chance de ser resolvido? O Senhor pode resolver? Você pode crer que Ele pode resolver? Esse seu casamento pode ser restaurado? Viverá o seu casamento? A sua família pode ser restaurada? Vai viver de novo a sua família? Vai ter paz no seu lar? Vai ter alegria na sua casa? O seu emprego pode ser devolvido? A sua falência pode ser tirada da sua vida? Você pode ser honrado novamente? Viverão esses ossos? Essa é a pergunta do Senhor para nós nessa noite. Só depende da nossa fé, só depende da gente se posicionar, só depende da gente crer, só depende da gente fazer como Ezequiel vai fazer aqui nos próximos versículos. Mas a pergunta do Senhor é se você pode crer. Viverão esses ossos? Você pode crer que isso vai voltar à vida? Você pode crer que isso tem solução na presença do Senhor? Se você pode crer, o Senhor pode fazer. E no versículo 4, Deus diz assim: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Talvez tudo isso que eu falei aqui,
nenhum desses problemas seja o seu, mas você tenha algum problema, alguma situação que você precise resolver e você precisa dizer para esse problema e para qualquer outro, para qualquer outra situação que seja impossível: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ossos secos, pensa na sua situação, na sua dificuldade, diz para ela: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque no versículo 5 diz assim: assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e viverei. Quando você abrir a sua boca e declarar, vai entrar o Espírito de Deus sobre essa situação e ela vai ser restaurada, e ela vai viver, o seu lar vai ser restaurado, a sua família vai ser restaurada, o seu emprego vai ser restaurado, suas finanças serão restauradas, aquilo que está ruim, que você precisa de um milagre, uma enfermidade, uma cura, se você declarar, se você profetizar com fé, assim como a palavra está nos ensinando, o Espírito de Deus entra e isso vai tomar forma, vai tomar vida, ainda que você não esteja vendo, porque não somos nós que fazemos, é o Senhor que faz. Sabe o que está dizendo aqui o versículo 6? E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito, vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Você e eu só precisamos abrir a nossa boca e profetizar. Quem vai fazer o milagre é o Senhor, é Ele quem dá vida, é Ele quem faz o corpo ressuscitar, é Ele quem coloca os músculos para funcionar, é Ele quem coloca a pele sobre o corpo, é Ele quem faz os ossos tomarem liga. Eu só preciso abrir a minha boca e falar: profetiza em nome de Jesus. Ossos secos, será que vocês vão viver? O Espírito de Deus diz que sim, Deus diz que sim. Então nós precisamos tomar posse, declarar e profetizar em nome de Jesus. A nossa parte é só profetizar, a nossa parte é só crer, a nossa parte é só confiar. O milagre vem do Senhor, a bênção vem do Senhor. Quem vai realizar é o Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E nessa noite o Senhor está nos desafiando, irmãos. Essa palavra primeiro falou comigo, como eu falei, né? Está nos desafiando a colocar a nossa fé em ação. Às vezes as coisas vão acontecendo e a gente vai se acomodando, e a gente vai achando que é assim mesmo, né? E vai deixando para lá. Mas há um momento em que a gente tem que tomar uma atitude e enfrentar as situações. E, de repente, esse é um momento que Deus está falando com você sobre alguma situação, assim como Ele falou comigo. Se coloca diante de Deus profetizando em nome de Jesus, mas não é profetizando qualquer coisa, é profetizando a palavra. É isso que a gente está falando. Não estou falando, né, até escrevi aqui, isso aqui não é uma palavra de coach, isso aqui não é pensamento positivo, isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui tem poder, essa palavra tem poder, a palavra de Deus, o poder que diz na Bíblia aqui, né, ele vem do grego, que é a palavra dínamos, é explosão, é um poder que realmente faz toda a diferença. Quando a palavra do Senhor é lançada, é profetizada, ela muda o ambiente, ela muda uma circunstância, ela muda uma pessoa. Você e eu sabemos disso, a gente aceitou Jesus, nós éramos de uma forma e hoje nós somos de outra, porque nós somos transformados pelo poder de Deus na nossa vida. Então esse poder continua existindo, Deus continua sendo Deus, a palavra dele continua sendo verdadeira. Então crê, irmão, em nome de Jesus, toma fé, toma posse dessa palavra e coloca a sua fé em ação. Então, que você aceite esse desafio do Senhor para a sua vida nessa noite e faça como Ezequiel. Olha o que Ezequiel diz assim, responde para o Senhor, né? Quando o Senhor pergunta para ele: Ezequiel, tomarão forma esses ossos, né? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes, tu sabes. Ezequiel está dizendo para o Senhor aqui: Senhor, tu sabes tudo. Senhor, tu tens poder para fazer. Se o Senhor quiser, esse milagre vai acontecer. Se o Senhor quiser, basta uma palavra tua e o meu lar vai ser restaurado. Basta uma palavra tua e as minhas finanças serão restauradas. Basta uma palavra tua e o meu filho vai sair das drogas. Basta uma palavra tua e aquilo que é impossível vai se tornar possível. Tu sabes. Essa tem que ser a nossa fé. Senhor, tu sabes tudo. Senhor, tu podes tudo. Aqui Ezequiel estava dizendo para o Senhor: Senhor, eu sei que o Senhor pode. Se o Senhor quiser, o Senhor vai fazer. E aí, parece que Deus, não está escrito isso é conjectura da minha mente aqui. Deus responde para Ezequiel dessa forma: era isso que eu queria ouvir, Ezequiel. Era isso, eu queria saber se você estava comigo. E aí, na sequência, o Senhor vai dando a direção para ele. E no versículo 7...
diz assim: então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, osso com osso. Até o versículo 7, o Senhor estava dando a direção para Ezequiel, dizendo o que ele tinha que fazer, mostrando o caminho, é por aqui. Assim como a gente aprende aqui em todos os cultos, o Senhor está nos dando a palavra, está nos dando a direção. No versículo 7, Ezequiel teve que se posicionar, ele teve que abrir a boca dele e dizer: então profetizei. E quando ele fez isso, olha o que aconteceu. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, osso com osso. Quando nós estamos aqui profetizando, o milagre está acontecendo lá na sua casa. Quando nós estamos aqui declarando a vitória, aquele e-mail vai chegar, aquele telefone pode tocar, aquela situação vai ser resolvida, porque é a palavra do Senhor que está agindo lá no teu problema, em nome de Jesus. Então declara, profetiza, abre a sua boca com fé e creia, o Senhor tem poder para fazer aquilo que você não pode, nós só precisamos crer. Então, o Ezequiel está fazendo exatamente o que o Senhor está dizendo para ele aqui, e ele vê o milagre acontecendo. Aí no versículo 8 diz assim: e olhei, e eis que cresceram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos o espírito e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Não importa se já está morto, meu irmão, não importa se já cheira mal, já faz 4 dias, já cheira mal. O mestre manda dizer: Lázaro, sai para fora, vem, ressuscita, não tem problema, né? A filha de Jairo estava lá na frente de Jesus, esperando Jesus para ir lá na casa dele. De repente chegam os criados dele e falam: Jairo, não incomoda mais o mestre, a tua filha morreu. Espera, Jairo, se tu pode crer, eu posso fazer, não temas, crê somente. Talita cumi, levanta e anda. E a menina andou. Meu Deus, Deus pode fazer, Deus pode restaurar. A gente só precisa confiar, a gente só precisa crer. O nosso papel é confiar na palavra de Deus, assim como Ezequiel, ele estava só ouvindo. O que é para fazer, Senhor? E ele estava obedecendo. É isso, abre a sua boca, profetiza, abre a sua boca, declara. E ele foi vendo os milagres acontecerem. E isso Deus tem para fazer na nossa vida também, e ele faz. Eu tenho certeza que você já viveu muitos milagres, você já viveu muitos impossíveis, mas o nosso Deus é uma fonte inesgotável, ele tem muito mais. Assim como as lutas também se levantam, né? No versículo 2 diz que eram muitos ossos sequíssimos, então era uma situação, era muita coisa. Às vezes as lutas, o pastor Natalino sempre brinca, né? Elas vêm em bloco, né? Vêm em conjunto sobre a nossa vida. Não importa a quantidade, o tamanho, né? O Senhor, ele tem poder para resolver qualquer tipo de luta e qualquer tipo de situação. A gente só precisa se posicionar. E o que Deus colocou no meu coração sobre esse assunto, para a gente declarar a vitória sobre toda e qualquer situação, né? Então, se o Senhor quiser, o meu impossível vai acontecer. Se o Senhor quiser, o meu milagre vai acontecer. Se o Senhor quiser, o meu lar será restaurado. Se o Senhor quiser, o meu filho vai voltar. A porta de emprego vai abrir. Tu sabes, Senhor, tu tens poder para fazer qualquer coisa. Coloca o seu milagre aqui nessa lista que eu falei. Se o Senhor quiser, isso vai acontecer. Porque pode acontecer, Ele pode fazer. Não existe nada impossível para o Senhor. E Deus diz para Ezequiel, no versículo 4, é isso, Ezequiel, eu posso fazer, eu só precisava saber se você confiava em mim. E Ezequiel seguiu ali a orientação, e ele diz para mim e para você: Paulo, profetiza sobre essa situação. João, profetiza sobre essa situação, abre a sua boca, declara a vitória sobre isso, traz à vida aquilo que já está morto. Não tem problema a situação, porque não é você que vai fazer o milagre, é o Senhor. Nessa noite o Senhor está querendo restaurar coisas que de repente estavam perdidas aí nos seus pensamentos, na sua vida. Você achava que não teria mais como resolver, mas o Senhor tem todo o poder para resolver. E no momento em que a gente começa a profetizar, o versículo 7 nos mostra aqui que o reboliço começa a acontecer, o barulho começa a acontecer, as coisas começam a mudar, as coisas começam a tomar forma, e às vezes nesse momento, é um momento um pouco
delicado, porque quando a gente começa a ver as coisas acontecerem, a gente se anima, mas às vezes ainda falta um pedaço, às vezes ainda precisa ser concluída a obra, e às vezes a gente dá uma desanimada nesse momento, mas esse é o momento da gente continuar firme, porque pode demorar um pouquinho. A Bíblia diz aqui no versículo 7 que começou o reboliço. No versículo 8, cresceram os nervos, cresceu a carne, estendeu-se a pele, mas diz que ainda faltava o Espírito. E no versículo 9, ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos. E aí o versículo 10, e profetizei, como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles e viveram, pondo-se em pé, um exército grande e extremo. Demorou um pouquinho, não foi de repente. Assim é às vezes na nossa vida, pode demorar um pouquinho, pode ter um processo, pode ter um passo a passo, mas vai acontecer, e não depende de você e não depende de mim o fazer, da nossa parte só depende o crer, quem fez tudo aqui foi o Senhor. Então não desanima, se você está olhando e de repente está demorando um pouquinho para acontecer, persevera, fica firme, né? Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino. Não desanima, continua, olha para frente, o Senhor vai fazer. A palavra de Deus não volta vazia, ela se cumpre, ela é lançada e ela cumpre o propósito para o qual ela é lançada. Então creia no Senhor Jesus que Ele vai fazer esse impossível na sua vida, em nome de Jesus. Por que a palavra insiste tanto aqui em profetiza? Porque a Bíblia nos ensina o tempo inteiro que há poder nas nossas palavras. Há poder para a bênção e há poder para a destruição, para a maldição. Mas há poder na nossa palavra. A Bíblia diz, desde o primeiro livro da Bíblia, que tudo que foi feito se fez através da palavra. O mundo foi criado pela palavra. Há poder na palavra de Deus. Por isso que esse texto fala o tempo inteiro, profetiza, abre a boca, profetiza, porque há poder nas nossas palavras, porque as nossas palavras, elas são em nome de Jesus. E quem complementa aquilo que a gente está falando é o Espírito de Deus. Só que tudo isso só acontece na nossa vida quando a gente lembra do versículo 1 lá, que diz que Ezequiel estava no Espírito do Senhor. A gente tem que sair do ambiente natural, do ambiente carnal, para viver no ambiente espiritual, o ambiente onde a gente consegue ver o sobrenatural. No ambiente espiritual, eu não consigo olhar para essa enfermidade e ver que eu serei curado, que vai haver um milagre, mas no ambiente espiritual eu consigo crer, porque o meu Deus é o Jeová Rafa, é o Deus que cura, porque a palavra de Deus diz que Ele levou todas as enfermidades na cruz do Calvário. A palavra de Deus diz que esses sinais seguiriam aos que crescem, nós colocaríamos a mão sobre os enfermos e eles seriam curados. Então no ambiente espiritual eu consigo crer que o Senhor pode fazer, por isso que eu preciso ativar a minha fé, eu preciso andar em outro ambiente, eu preciso subir um degrau muitas vezes. Às vezes a gente está deixando a situação do dia a dia, da vida, da luta, da dificuldade, abafar a nossa fé, diminuir a nossa fé, fazer com que a gente realmente deixe de acreditar que o impossível pode acontecer. Mas, quando a gente se aproxima do Senhor, o sobrenatural é visível para nós, em nome de Jesus. Então, você pode abrir a sua boca na sua casa ou aqui mesmo e declarar, profetizar salvação sobre o seu lar, sobre os seus entes queridos, profetizar a restauração da sua família, profetizar a restauração das suas finanças, profetizar a restauração de um ente querido que está perdido, profetizar a liberação daquela ação na justiça que de repente você está esperando há muito tempo, profetizar a cura sobre aquela enfermidade e declarar em nome de Jesus que isso vai acontecer. Nós temos que olhar para esse problema, para essa situação e profetizar que o Senhor vai restaurar e vai mudar tudo aquilo que estava de uma forma complicada na nossa vida. Versículo 11. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Talvez você
ou já se sentiu assim, ou esteja se sentindo assim. Nós mesmos estamos cortados, acabou a esperança, eu não tenho mais esperança. Eu olho para essa situação e eu não vejo mais possibilidade de restauração. Eu olho para essa enfermidade e eu não consigo mais crer na cura. Eu olho para o meu filho, eu não consigo mais ver que ele vai ser restaurado, que ele vai ser liberto. Eu olho para o meu casamento, de repente alguém já até foi embora de casa e eu não consigo ver meu casamento restaurado. Eu olho para o meu lar e eu vejo tanta briga, tanta confusão, tanta dificuldade, e eu não consigo ver que um dia vai voltar a haver paz no meu lar e harmonia. Mas aqui, a palavra de Deus está dizendo que, ainda que a esperança foi perdida, versículo 11, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Essa era a visão que eles tinham. A coisa foi tão terrível que eles não tinham mais esperança. A esperança foi embora, a esperança sumiu da vida deles. Mas a palavra de Deus continua trazendo resposta para todas as áreas da nossa vida. Ainda que você se sinta como essa descrição da palavra de Deus. A Bíblia diz lá no livro de Jó, no capítulo 14, a partir do versículo 7 até o 9, porque há esperança para a árvore, que se foi cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos, ainda que a sua raiz envelheça na terra, e o seu tronco morra no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. Ainda que você se sinta como esse galho que foi cortado da árvore, não tem mais jeito de voltar, não tem mais jeito de ser enxertado, isso aqui é impossível. A Bíblia diz que ao cheiro das águas você vai ser restaurado, ao cheiro das águas você vai ser curado, ao cheiro das águas você vai ver essa situação sendo transformada na sua vida, porque as águas são as águas purificadoras que descem do trono da graça do Senhor. Essas águas são elas que vêm para restaurar essa situação e essa dificuldade. E se essa dor, se essa dificuldade te machucou tanto, a Bíblia diz que o nosso Senhor, Ele tem o bálsamo de Gileade, o bálsamo que cura toda dor, que sara toda ferida, que cicatriza toda ferida, e o Senhor Jesus está aqui nessa noite com o bálsamo para cicatrizar a sua ferida, para sarar a sua dor, para trazer cura sobre essa situação que te angustia, que tira a sua paz, que faz com que você não consiga acreditar que isso possa ser restaurado. O bálsamo de Gileade está nas mãos do Senhor, para ser derramado nas nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Para finalizar, irmãos, eu separei alguns pontos aqui só para a gente assimilar, guardar essa palavra de forma que ela possa voltar na nossa mente, a gente consiga declarar vida sobre aquilo que está morto. Primeiro ponto que eu anotei aqui, não precisa abrir, Romanos 4,17b, aquele texto que eu li. Deus chama à existência aquilo que não existe. Você pode não estar vendo, mas o Senhor chama à existência aquilo que não existe. Você precisa crer, você precisa confiar. Segundo ponto, pode parecer impossível, ou até mesmo é. Lucas 1,37, para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Haverá alguma coisa difícil para o Senhor? Nada, nada é impossível. Terceiro ponto, não coloque uma pedra onde Deus não disse que é o fim. E aí eu queria ler um texto, Isaías 55, versículo 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos, mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir, brotar, dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. O que será para o Senhor por nome e por sinal eterno, que nunca se apagará. Não coloque uma pedra onde ainda Deus não disse que é o fim. Davi,
não era reconhecido pela sua família. Quando Samuel foi lá para ungir o rei, ele foi desprezado, né? Ele foi o último a ser chamado. A sua família não via ninguém. Deus via o rei de Israel, o rei mais famoso que Israel já teve. Quando Davi chegou diante lá onde estava tendo a batalha com o exército filisteu, todo o exército estava apavorado vendo um gigante. Davi estava vendo um incircunciso afrontando o exército de Israel. A nossa visão precisa se alinhar com a visão de Deus. Às vezes a gente está vendo aquilo que Deus não está vendo. E quando a gente alinha a nossa visão, a gente não põe essa pedra onde Deus ainda não falou que é para colocar. A gente continua crendo até o milagre acontecer, até que Deus faça alguma coisa. E o quarto ponto, eu só vou ver os meus milagres se eu estiver vivendo pelo Espírito. Gálatas 5,16, andai pelo Espírito e não cumprireis a vontade da carne. E o versículo de Ezequiel que a gente leu, o versículo 1 do capítulo 37, Ezequiel só conseguiu ver essa visão porque ele diz assim, veio sobre mim a mão do Senhor e ele me fez sair no Espírito do Senhor. Eu só vou ver o que Ezequiel viu quando eu estiver no mesmo Espírito que Ezequiel estava. Eu só vou viver o que Ezequiel viveu quando eu estiver no mesmo Espírito que Ezequiel estava. É o Espírito de Deus tomando conta da nossa vida. Quinto ponto, não importa o tamanho da sua luta ou o quanto ela seja impossível. Deus diz para nós nessa noite, Marcos 9:23, tudo é possível ao que crê. Se você pode crer, Deus pode fazer. E o sexto ponto para a gente finalizar, profetiza. Foi a palavra que eu acho que eu mais falei aqui hoje à noite, mas não foi por acaso. Foi porque no texto que a gente leu, ela aparece 4 vezes. No versículo 4, então me disse, profetiza sobre esses ossos. Versículo 7, então profetizei. Versículo 9, e ele me disse, profetiza. Versículo 10, e profetizei. E no versículo 12, portanto profetiza. É a orientação e a direção do Senhor. Foi para mim essa palavra e eu estou compartilhando com vocês. Profetiza, em nome de Jesus. Profetiza sobre as situações que se levantam, têm se levantado, vão se levantar na sua vida, porque a palavra, a vitória está na palavra do Senhor. Está no abrir da nossa boca. E não importa o tamanho da sua dificuldade. Eu acabei nem lendo aqui, mas o versículo 12, ele retrata como estava a realidade daquele povo, né? Portanto, profetize e dize-lhes assim, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. A coisa estava bem feia, eles estavam nos sepulcros, eles estavam enterrados. Então não importa a situação, o Senhor traz a vida novamente. Versículo 13, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros, e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. O Senhor vai fazer você respirar novamente, Ele vai tirar essa aflição da sua vida, da sua casa, e Ele vai te trazer a vida novamente, em nome de Jesus. E o último versículo aqui, 14, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e então sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e eu, o Senhor, fiz. O Senhor diz e o Senhor faz. Se você pode crer, Deus pode fazer. Amém? Eu queria fazer 2 orações nesse momento. Se você quer apresentar alguma coisa diante do Senhor, algum impossível, algo que Deus tenha falado no seu coração, e essa palavra mexeu com você, e você quer apresentar diante do Senhor essa resposta que você dá para a pergunta de Deus nessa noite, o que você vai fazer diante disso que Ele perguntou para Ezequiel? O que você vai fazer? Você quer apresentar diante do Senhor? Se você quiser, fique em pé no seu lugar, feche seus olhos, abaixa a sua cabeça, e a gente vai apresentar juntos isso diante do Senhor. E lembra que o versículo 7 diz que quando a gente orou, quando a gente ora, quando a gente profetiza, o barulho começa a acontecer, o rebuliço começa a acontecer, o milagre começa a acontecer. Coloca a sua fé em ação, coloca a sua fé em prática, e vai colocando os seus impossíveis diante do Senhor em nome de Jesus. Amém?
Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos, Deus, pela Tua palavra, Senhor, que é viva, pela Tua palavra que é eficaz, pela Tua palavra que tem o poder de mudar a nossa história, de transformar as nossas vidas, Senhor. Tua palavra que nos alimenta, que nos orienta, que nos sustenta, Pai. Deus, muito obrigado por essa palavra, Senhor. E nessa noite o Senhor tem falado aos nossos corações, Pai, que o Senhor tem milagres para as nossas vidas, Pai, que o Senhor tem restauração, que o Senhor tem cura, que o Senhor tem libertação, o Senhor tem transformação, que o Senhor está disposto a fazer o impossível nas nossas vidas, Pai. E nós estamos aqui nos rendendo diante do Senhor, nos apresentando diante do Senhor e lançando diante do Senhor os nossos impossíveis, Pai. Tu o sabes, Senhor, o Senhor sabe o que a gente precisa, está sendo apresentado diante de Ti, Senhor. São famílias, são lares, são vidas, enfermidades, dificuldades, situações financeiras, falências. Deus, o Senhor sabe o que cada um precisa, o Senhor sabe qual é a dor, qual é o sofrimento, qual é a dificuldade, o Senhor sabe, Tu sabes, Senhor. Age com poder, Senhor, age com autoridade, Senhor. Ouve as orações que são feitas no Teu templo, a Tua palavra diz que todas elas seriam respondidas, Senhor, que não haveria oração vazia. Senhor, responde para os Teus servos, faz milagres nas nossas vidas nessa noite, que haja cura, que haja salvação, que haja libertação, que haja transformação, que haja mudança de vida, em nome de Jesus, que os nossos olhos possam ver aquilo que o Senhor já está fazendo, em nome de Jesus, Pai. Toda ação maligna, toda obra do inferno, tudo aquilo que o diabo tem lançado nas nossas mentes, nos nossos corações, para roubar a nossa fé, para trazer incredulidade, nós repreendemos em nome de Jesus, Pai. Nós declaramos vitória sobre todo o poder do mal, sobre todo o poder das trevas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos voltar com tantos testemunhos, Pai, daquilo que o Senhor fez, com os nossos feixes de alegria, Senhor, com os nossos corações alegres, por grandes coisas que o Senhor já está fazendo nas nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o Teu nome, Senhor, glórias sejam dadas a Ti, Senhor. Nós Te agradecemos, Senhor, nós Te louvamos, Senhor, porque sabemos, Pai, que o Senhor está nos ouvindo, Pai, e o Senhor já está nos respondendo, em nome de Jesus. Aleluia. Eu queria fazer uma segunda oração, que todos possam ficar em pé. Fecha seus olhos. Essa palavra aqui Deus colocou, eu trouxe, ela tem a ver com as nossas vidas, principalmente com aqueles que já têm o Senhor como Senhor e Salvador das suas vidas. Mas se por acaso você está afastado do Senhor, ou se você ainda não teve o privilégio de entregar a sua vida para Jesus, eu queria te convidar nessa noite. Levanta a sua mão no seu lugar, entregando a sua vida para o Senhor, se posiciona diante dEle, entrega a sua vida para o Senhor, se apresenta, diz: eu quero o Senhor, eu quero receber o Senhor na minha vida, eu preciso de mudança, eu preciso de um milagre. Apresenta a sua vida diante do Senhor em nome de Jesus, e volta para sua casa salvo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você levantou a mão, se tiver alguém com a mão levantada e quiser vir aqui à frente, a gente vai orar, em nome de Jesus. Amém. Pastor. Uma vez que eu já ouvi Teu falar, Tu és. porque Louve ao Senhor, querido. alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aleluia.
Esse é o Deus que faz milagres, amém? Que faz muito além do que podemos pedir ou até imaginar. Um Deus que dá vida àquilo que não tem vida. O Deus dos impossíveis. Haveria algo impossível ao nosso Deus? Ele é poderoso para transformar essa impossibilidade em algo possível no nome de Jesus. Tome posse dessa palavra, meu irmão, e creia que nosso Deus é maior, maior de que qualquer luta, de que qualquer dificuldade. Ele não perde o controle das nossas vidas, Ele é o Senhor.